Bom, pessoal, acho que vocês já tomaram o suco de uva aí, já, né, foram no banheiro e tal. Vamos falar um pouquinho, a gente tá meio que acabando, vamos falar um pouquinho sobre certificado digital, né? A gente já viu o que é assinatura digital, já viu sobre chaves assimétricas, falei com vocês que as chaves assimétricas resolve um pouco o problema da distribuição de senha, né, de chaves que na chave simétrica a gente tem. Mas a gente também tem esse problema na chave. Eu vou chamar de chave assimétrica, eu vou chamar de pública e privada, porque se eu falar assimétrica, às vezes vocês podem entender que eu estou falando simétrica, pode gerar mais confusão. Então, quando eu estou usando o mecanismo de chaves públicas e privadas, eu também tenho o problema que alguém pode distribuir uma chave pública fingindo que a chave é minha, quando na realidade ela não é. Né? Alguém finge que sou eu. Esse é um ataque comum. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, o que se faz? Você usa um negócio chamado certificado digital. Alguém distribuir uma chave pública que não é minha, que parece que é minha, ele finge que é a minha chave pública, mas não é minha de verdade, né? Mas as pessoas acham que é a minha. Ele pode, por exemplo, mandar informações com assinatura digital usando a chave privada dele, que vai bater com a chave pública que as pessoas acham que é a minha, então ele vai mandar dados que as pessoas vão achar que fui eu que mandei. Isso é equivalente, ou equivalente no mundo real, a alguém falsificar uma assinatura. Né? O cara falsificou a assinatura lá do outro. Como que a gente resolve falsificação de assinatura? Como que a gente, no mundo real? A gente vai e reconhece a firma no cartório, né? Então, o certificado digital é equivalente ao reconhecimento de firma. E vamos pensar então na vida real, porque todo esse mecanismo de certificado digital foi criado meio como um paralelo do que acontece na vida real. Na vida real, por que reconhecer firma é uma coisa que se usa no mundo real? Porque o cartório tem fé pública. Porque isso quer dizer o quê? Que, a princípio, as duas partes, ou as várias, né, toda a sociedade confia no cartório. Né? Então, é toda baseada, é uma cadeia de confiança. Tudo você só aceita que aquele documento é válido, a justiça aceita que o documento é válido, porque a justiça, a gente, todo mundo, a sociedade, de maneira geral, confia no cartório, confia no serviço do cartório, confia que o cartório está falando a verdade quando ele diz que aquela assinatura é a sua mesma. Se a gente partir da premissa que o cartório está sempre falando a verdade e é confiável, isso aí é válido. Se a gente já partir para a seara de dizer que o cartório tem fraude lá, então não sei o que ele vai fingir, aí, cara, aí já desaba todo o sistema. Então, assim como acontece com o mecanismo digital. No mecanismo digital também tem os cartórios digitais, que são conhecidos como entidades certificadoras. Entidade certificadora nada mais é do que um cartório digital, um cartório virtual. Né? Então, a ideia é o seguinte, essas entidades certificadoras são confiáveis, a princípio, são confiáveis por todo mundo. Pelos navegadores, pelos sistemas operacionais, pelas pessoas, pelas aplicações. Então, se eu quero mandar uma chave pública minha, que eu quero que os outros tenham certeza de que é minha mesmo, basta que essa minha chave pública seja assinada digitalmente pelo cartório digital, pela entidade certificadora. Então imagina só, eu estou simplesmente passando o problema para frente, né? Que é o que a gente faz na vida real, né? Tipo assim, eu assinei um documento, como é que o cara sabe se a assinatura é minha mesmo? Eu vou passar essa responsabilidade para frente. Ele não tem que confiar em mim, ele tem que confiar no cartório que disse que é a minha assinatura mesmo, né? Quando ele reconhece firma. Certificado digital é a mesma coisa, eu mando uma chave pública para ele. Como que ele tem certeza que essa chave pública é minha? Ele tem que confiar em mim, no que eu estou mandando. Ele confia no cartório digital, na entidade certificadora. Porque essa chave pública que eu estou mandando para ele, ela está assinada pela entidade certificadora. Então, um certificado digital nada mais é do que uma chave pública de alguém assinada por uma entidade certificadora, tá certo? Na verdade, ele assina não só a chave pública, ele assina a chave pública com mais algumas informações. A validade, por quanto tempo vale aquela chave pública, né, algumas informações da pessoa, o nome da pessoa, empresa, em que lugar que a pessoa está, em que país que a pessoa está. Algumas informações assim da pessoa, a chave pública, ele vai lá e assina esse documento todo. Isso é um certificado digital. Então, a pessoa que recebe aquilo e que confia na entidade certificadora, como que ela confia? De alguma forma, ela tem a chave pública da entidade certificadora, ela já sabe. Então, olha que eu estou só passando o problema para frente. Antes o problema era como que eu distribuía a minha chave pública. Né? Agora eu estou assumindo que o cara de alguma forma já tem a chave pública da entidade certificadora. Se ele já tem a chave pública da entidade certificadora, ele consegue garantir, né, verificar a assinatura digital da entidade certificadora que está assinando a minha chave pública.
Então, por consequência, ele agora pode confiar que aquela chave pública fui eu mesmo que mandei. Tá? Então, essa é que é a ideia de um certificado digital. Bom, e para isso ser implementado, primeiro, as pessoas têm que, a priori, já conhecer a chave pública das entidades certificadoras. Cara, isso já vem pré-configurado nos navegadores. Internet Explorer, Firefox, Chrome, todos eles já têm a chave pública de diversas entidades certificadoras no mundo. Todas, mas todas, tem muitas. Se não tem todas, ele tem a da entidade certificadora que certificou a outra entidade certificadora. Você tem uma cadeia de confiança. Ah, tem uma entidade certificadora aqui que ele não tem lá, mas ela foi certificada por uma outra. Então, o navegador, quando recebe, né, você fecha lá o cadeadinho, o HTTPS, eu falei para vocês que ele usava a chave assimétrica para distribuir uma chave simétrica. Essa chave assimétrica, essa chave pública, ela passa de um lado para o outro através de um certificado. Quando o cadeadinho fecha, é porque esse certificado foi reconhecido. Né? Então, como que ele foi reconhecido? Porque o navegador conseguiu decifrar a chave pública de lá, conseguiu garantir que ela é válida, porque ele verificou a assinatura digital usando a chave pública, porque ele conhecia a chave pública da entidade certificadora. Né? Se ele não conhecia a chave pública da entidade certificadora, junto com esse certificado vai também a assinatura da entidade certificadora reconhecida por outra entidade certificadora, né, mais abrangente, que aí sim o navegador reconhece. Então, isso vira uma cadeia de confiança. Esse processo, né, para ele funcionar bem, primeira coisa então, as chaves públicas das entidades certificadoras têm que estar já pré-configuradas, já vêm pré-configuradas nas aplicações, né, no caso nos navegadores. Outra coisa que é necessário é que essas entidades certificadoras funcionam como se fossem cartórios. Então, se eu quero tirar um certificado digital, normalmente eu vou numa entidade certificadora dessa, pago, e eu tenho que apresentar algum documento, alguma coisa que prove que eu sou eu mesmo. Cópia da minha identidade, se for de empresa, tem certificado de empresa, você tem que apresentar cópia do CNPJ, às vezes contrato social, apresenta essas coisas, muitas vezes presencialmente, você tem que ir lá e fazer, e aí ele gera esse certificado para você, que é a sua chave pública assinada por ele. Então isso é um certificado digital. Isso a gente vai usar na nuvem, porque quando a gente tiver que mandar dados de um lado para o outro, a gente vai usar o SSL, que é Secure Socket Layer. O SSL, né, ou TLS, que é o Transport Layer Security, a gente vai usar o TLS. O TLS é um protocolo de comunicação segura. É uma camada que vai pegar por exemplo, o pacote MQTT e cifrar ele utilizando o TLS, usando todo o esquema de certificados digitais para trocar a chave pública de um lado para o outro, e aí vai pegar a chave pública, vai usar ela para trocar uma chave simétrica de um lado com o outro e fazer a transferência toda com chave simétrica, que é exatamente o que está falando aqui, ó, no funcionamento do TLS. O cliente, ele verifica a autenticidade do servidor, né? Não, desculpa, está começando aqui. O cliente, ele pede um recurso para o servidor, ele faz uma requisição qualquer para o servidor manda o certificado para o cliente, lembra que o certificado então é a chave pública do servidor assinada por uma entidade certificadora. De posse desse certificado, o cliente pode verificar com a entidade certificadora que o servidor é quem está dizendo que né? Pode validar aqui inclusive o endereço do servidor para ter certeza que está acessando o servidor mesmo. O servidor pode pedir para o cliente o seu certificado, para ele também ter certeza de que o cliente é quem está dizendo. O cliente pode apresentar o seu próprio certificado, essa parte é opcional, mas pode acontecer. E aí o servidor pode verificar a autenticidade disso e verificar o cliente. E aí sim, o cliente manda, através da chave pública que ele verificou do servidor, uma chave de sessão, uma chave simétrica para ser utilizada durante a comunicação, beleza? E aí eles conseguem trocar informações restritas, informações sigilosas utilizando essa chave de sessão. Essa chave de sessão, inclusive, é trocada periodicamente, tá? Para poder dificultar ainda mais algum invasor que tente escutar ao meio do caminho o que está acontecendo aqui nessa transmissão. O TLS, ele é utilizado pelo HTTPS. O HTTPS lá, quando fecha o cadeadinho, na verdade é o protocolo HTTP padrão da web, com o TLS sendo implementado por baixo para fazer a criptografia. O MQTTS, que a gente vai utilizar
né, mais para frente, para mandar dados para a nuvem, é o MQTT, da forma como a gente explicou, como a gente viu, com o TLS por baixo, para fazer essa parte de criptografia. Então, normalmente, quando você tem um protocolo, alguma coisa com Szinho no final, é essa camada, esse TLS funcionando aqui, fazendo essa troca de chaves, utilizando um certificado digital. Beleza? IDS, eu não vou falar muito sobre IDS, porque IDS é todo um mundo à parte. Então eu botei aqui isso aqui só para a gente saber que existe também. IDS e nem ele nem interfere direto na comunicação. O IDS nada mais do que um servidor que você pode ter na sua rede que fique monitorando o tráfego da rede, vendo o que está mandando informação para lá e para cá, para ver se tem alguém tentando invadir a rede. Sei lá. Imagina, por exemplo, que você começa a ver que tem muito pacote indo para o mesmo servidor, toda hora tentando acessar uma porta diferente, tentando acessar alguma coisa diferente. E sempre o servidor negando. Você fala, opa, tem alguém que está testando para ver se tem alguma coisa aí no servidor que ele possa, alguma vulnerabilidade que ele possa acessar. Então, isso eu botei um exemplo bem simples. No IDS é um sistema que pode verificar vários comportamentos estranhos, anômalos, na sua rede para poder tentar verificar, opa, é possível que tenha alguém tentando invadir sua rede aqui, ó. E aí te gerar um alarme. Beleza? Não vou entrar nos detalhes disso não, porque dá umas 2 aulas aí só sobre isso. Bom, a gente falou sobre as técnicas, né? Sobre as soluções, as tecnologias que existem para segurança, né? Mas então, dadas essas tecnologias que a gente falou, o que eu preciso saber? Quais são as questões fundamentais para a segurança em ambientes de IoT? Segurança das redes de IoT, né? Que pode falar tanto em segurança física quanto em segurança lógica, criptografia, essas coisas. Autenticação. Autenticação, como é que eu sei que o outro lado é ele mesmo? Tá certo? A gente usa muito esse esquema de chave pública e privada, usa um mecanismo conhecido como um token de autenticação, ou seja, você passa usuário e senha, mas a gente não fica trocando usuário e senha o tempo todo. O usuário e senha vai cifrado, utilizando o TLS lá, né? A chave de sessão lá, você manda usuário e senha. E o outro lado manda para você um token, que é um número aleatório, tá certo? Que o servidor lá cifra utilizando, né, cifra junto com uma data de validade lá, cifra utilizando a chave privada dele, você recebe e você pode continuar acessando com esse token, com essa sequência, né, que você tem garantia que foi o servidor que gerou porque está cifrado com a chave privada dele. Você manda isso sempre para o servidor, porque o servidor, se você mandar para o servidor sabe que você recebeu. Né, que você recebeu aqui. Então você tem um token de autenticação. Quando a gente for usar isso mais para frente, for usar o token, eu paro um pouquinho e explico melhor isso sobre token, né, porque aí a gente vai estar dentro do contexto de utilização, vai ficar mais interessante da gente entender do que eu falar agora geral aqui sobre token. Mas o token é usado em vários mecanismos, né, no IoT também, para não ter que mandar usuário e senha toda hora, a cada novo pacote, a cada comunicação. Então criptografia é muito usado. Certificados digitais e chaves públicas e privadas, a gente vai usar muito isso para a gente ter certeza que a gente está se comunicando com a nuvem, para a nuvem ter certeza que é a gente mesmo, né? Se faz muita análise de segurança para ver se está tudo ok, se ir no ambiente, ver se está faltando alguma coisa, né? Alguma questão de segurança está sendo... Isso tem que ser feito periodicamente, porque às vezes você implanta novos serviços e escapa alguma questão de segurança nisso aí. E segurança nas APIs de IoT, né? Então, falando aqui sobre cada um desses casos aqui, eu já falei um pouquinho, então aqui vai ser bem mais rápido agora. Segurança em rede IoT é mais desafiador um pouco do que em redes tradicionais, porque tem mais protocolos, mais padrões. A gente falou em MQTT, em AMQP, a gente falou em vários outros protocolos, aí tem o Bluetooth Low Energy, tem vários protocolos, muitos dispositivos diferentes. E aí você pode usar antivírus, anti-malware, firewall, sistemas de detecção de intruso, detecção de intruso, né? E aqui tem só alguns fornecedores que tem muito voltados para IoT. Bayshore Network, Cisco, Darktrace, Senrio. São alguns fornecedores de soluções de segurança em redes, né? Botei aqui só como curiosidade, se alguém tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre as soluções desses caras. A autenticação que eu falei com vocês aqui sobre tokens, mas também em algumas soluções de IoT se usa a autenticação em 2 fatores. Já ouviram falar em... chama-se MFA, Multi-Factor Authentication, né? Autenticação em 2 fatores, ou em português ADF. A autenticação em 2 fatores é quando você usa 2 mecanismos de autenticação. Por exemplo, uma senha
e uma biometria. Por exemplo, põe o seu polegar e a senha. As duas coisas, não é uma coisa só. Ou em banco às vezes usa isso, né? Banco às vezes usa isso, por exemplo, o Banco do Brasil, quando você faz alguns pagamentos, você tem que botar a sua senha e também ele gera um QR Code que você tem que pegar o seu celular, ler com o QR Code, que aí vai gerar um código que aí você põe além da senha. Então, além de você saber sua senha para acessar a conta, você tem que estar de posse do celular para ler o QR Code e só então gerar essa outra senha para confirmar a transação. Então, você tem dois fatores, que é a sua senha, que você sabe, e a posse do celular, né? É um outro fator. Tem vários fornecedores aí disso, Bimus Technology, Convincent, Device Authority, Entrust Data Card, Gemalto, são vários fornecedores aí de mecanismos de autenticação. Isso vale para IoT, mas muitas das soluções valem para outros ambientes também, né? Criptografia, basicamente, os algoritmos tradicionais são usados, como eu falei com vocês, e o problema é que esbarra na baixa capacidade de processamento dos dispositivos de IoT, que é o que acontece com o Arduino. Né? Com o Arduino eu não consigo lá ter um poder computacional muito alto, então muita coisa de criptografia eu não consigo utilizar. E aí eu acabo tendo que ter um gateway, tendo que ter alguém que faça esse papel para mim, use a criptografia e efetivamente mande os dados para a nuvem, né? Não seja eu que estou mandando os dados para a nuvem. Beleza? Principais fornecedores, né, de soluções de criptografia da Cisco, Entrust Data Center, Yamalto, HPE, Link Software Technology, Symantec. Certificados digitais em OT, se usa muito certificados digitais quando você está trocando informações com a nuvem. A gente vai usar, né, para a gestão dessas chaves públicas e privadas, gerar, distribuir, revogar chaves públicas e privadas. Aí tem a DigiCert. A DigiCert é um braço de uma certificadora digital. A Entrust Data Card, a Malta, HPS, Symantec, o WiseKey. Vocês podem olhar aqui que muitos desses fornecedores se repetem, né? Porque são fornecedores de soluções de segurança. Ponto. Todas elas. E a análise de segurança em OT, que o tempo todo você tem que estar verificando a segurança. Nas nuvens tem vários serviços de análise de segurança que ficam usam aprendizado de máquina, inteligência artificial, para poder verificar se tem alguma coisa fora do padrão, não só dentro da nuvem, como dos dados que são enviados. Porque se os dados que são enviados seguem sempre um padrão e de repente eles começam a fugir do padrão, pode ser que alguém tenha invadido a sua rede lá na origem e esteja mandando dados meio fora do padrão. Ou então pode ser que tenha algum dispositivo com mau funcionamento, ou pode ser que o comportamento tenha mudado mesmo, mas você pode ter soluções de análise que ficam monitorando isso e, opa, ó, o padrão de geração de dados mudou um pouco. Então, alguma coisa é bom você verificar lá, tá certo? Então, tem soluções aí da Kaspersky, Index, Cisco, SAP, Senrio, para isso aí. E por último, né, a gente está falando aqui em APIs, né, que são interfaces de comunicação entre sistemas de IoT, né, utilizando soluções baseadas em REST, que são um tipo de web service. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas nesses casos aí, segurança nessas API também é fundamental. Aí que entra a questão do token que eu falei com vocês, que a gente vai ver na prática, no laboratório, e aí quando a gente estiver lá eu entro mais nesses detalhes de tokens, né, para não ter tanta coisa para esse momento agora não. Né? Aí tem alguns dos fornecedores aí, principais fornecedores dessas soluções, né, e o Acana, APG, Google, própria Google, né, Xway, CA Technologies, Meshway, Cubicle, Amulesoft, WS02, né, são algumas desses fornecedores aí para soluções desse tipo. Beleza? Isso aqui é uma passada rápida. Eu acho que o fundamental da aula de hoje é vocês entenderem, se é que não conheciam, né, entenderem, conhecerem esses mecanismos de segurança, certificado digital, né, chave pública e privada, assinatura digital, como é que era isso, principalmente esses caras que a gente vai usar em laboratório. Então, saber como é que eles são é bom, né? Você está usando o negócio, é bom você entender por que você está usando e como que eles funcionam. Beleza? Acho que por hoje é isso. No final tem um questionáriozinho para vocês fazerem, simples, 5 perguntinhas, né? Padrão lá, sobre essas questões aqui. Na aula que vem a gente continua no laboratório. Tem um pessoal que acho que tem um ou dois que não conseguiram chegar no ponto que a gente chegou, tiveram algum problema lá no laboratório de nuvem lá, né, do Google Cloud. Não tem problema, a gente vai levando as duas coisas ao mesmo tempo, vai chegando lá.
E aí na aula que vem a gente vai estar ao vivo aí, já vai estar juntos e a gente conversa melhor. Inclusive eu queria conversar algumas coisas sobre o andamento aí das aulas com vocês na aula de amanhã. A gente tem algumas questões de avaliação para acertar, para deixar tudo 100% aí, não ter problemas. Beleza? Boa noite aí para vocês. Até amanhã. Amanhã no primeiro horário a gente vai estar junto aí, a gente continua nossos laboratórios então e troca algumas ideias. Beleza? Boa noite a todo mundo, pessoal. Até amanhã.